segunda parte do Moeda ao Ar. Voltamos ao tema da primeira parte, o desempenho de dirigentes, jogadores e dos próprios clubes. Ernesto, a este respeito, e voltando outra vez ao tema dos jogadores trabalharem ou receberem, mais importante do que isso, por objetivos, o que é que faria sentido? Sei que também quer acrescentar alguma coisa a esta conversa que estávamos a ter. Eu acho que faz sentido, no caso dos treinadores, haver remunerações menos generosas, fixas menos generosas e em função dos resultados discutíveis. Por exemplo, nos treinadores é fora de futebol seria trabalhar à comissão. No fundo, trata-se um pouco disso, portanto, se eles acreditarem nas suas capacidades, não podem estar confortados em remunerações altíssimas e sem nenhum prémio por objetivo. Se ganhar o Campeonato Nacional, tem um prémio de X. Se ganhar a Liga Europa, tem um prémio de Y. Se ganhar a Champions... É uma forma de motivar. É uma forma de motivar e de os próprios profissionais acreditarem ou não acreditarem nas suas capacidades. Assim como nas transferências, há sempre uma parte fixa no valor da transferência e diz que são 20 milhões, que pode chegar aos 25 milhões se... E, portanto, são objetivos referentes ao jogador. E o que é o se? É se ele jogar dos 30 jogos da Liga, jogar 18, se for à seleção nacional, se, no caso dos avançados, marcar mais de X golos. Portanto, há aqui com uma panóplia, de facto, de objetivos que podem ser estabelecidos e é muito melhor do que ter este tipo de remunerações. Eu já falei de um anel que a ter 800 mil euros fixos mês joga no jogo. Mas, Ernesto, a questão que eu referi há pouco tem, obviamente, a ver com isso, mas eu não estava apenas a ver para o lado, chamemos-lhe positivo, ou seja, o treinador é campeão, tem um prémio, ganha a Taça de Portugal, tem outro, vai até a Europeia, tem outro. Eu estou a jogar pela negativa, ou seja, então e o treinador que assina um determinado contrato, com os determinados valores, e que depois, ao fim de algum tempo, aconteceu com o Sapinto, aconteceu com o Kika, aconteceu com o Camacho, aconteceu com outros jogadores do Bloco do Porto, é eliminado da Taça... Olha, este ano. Eliminado da Taça de Portugal, eliminado da Liga Europa, arrumado do campeonato, resta a Taça... Mas também acontece ao Benfica, o ano passado foi eliminado da Taça de Portugal muito cedo. Também tem que contar para negativos, como se diz no jogo das cartas, não é? Portanto, se ele tem um determinado valor salarial fixo, e que acresce quando tem vitórias, este valor salarial fixo também deveria ser descontado quando ele não obtivesse essas vitórias. É uma gestão empresarial completamente... Agora, essa parte é que me parece muito difícil. Mas aí iríamos para prémios por objetivos coletivos, não são prémios por objetivos individuais. Portanto, eu até admito que para uma equipa, portanto, haja prémios... por objetivos mas há aquela coletivos. Máxima do futebol que se ouve, até de senso comum que se ouve, que é um jogo de equipa, o futebol, não é? Ora, aí está, precisamente porque é um jogo de equipa. Portanto, se vamos intrometer prémios individuais muito significativos a determinados jogadores, ele deixa de jogar para a equipa, porque ele quer ele vencer. Se vamos mas isso estamos a quantificar, António? Portanto, um incentivo por objetivos a um avançado centro, ele quer meter golos, independentemente, como quer sempre, mas aí, em vez de passar a bola ao adversário ou ao colega da equipa que está melhor posicionado, tenta ele. Portanto, julgo que aí não funciona, e tanto não funciona que não há muitos exemplos, portanto, em clubes portugueses ou estrangeiros, em que isso seja implementado. Não é. E, portanto, como não é, portanto, pode ser uma intenção, uma boa intenção, mas não tem qualquer aderência à realidade. Só para encerrar este tema, parece-me que para mudarmos rapidamente. Isto também já permite, daqui a algum tempo, já o permitia, daqui a algum tempo também vai permitir um debate ao nível dos dirigentes. Nós também temos dirigentes no futebol português que não alcançam nenhum resultado desportivo numa época, não conseguem vencer nada ou quase nada, mas como gestores da empresa têm um prémio elevadíssimo de gestão, que é uma coisa que também não faz nenhum sentido, mas existe. E em alguns clubes dos três que estão sentados aqui à mesa. Olhando para outro tema, nomeadamente para os fundos que detêm os jogadores, começando agora pelo António, a FIFA e a própria UEFA querem impedir que os fundos de investimento detenham passos dos jogadores. O que é que acontece a clubes, e olhando naturalmente para a realidade nacional, como o Futebol Clube Porto, o Benfica e o Sporting, que partilham, segundo um estudo da Football Finance, partilham espaços de 37 jogadores. Vamos deixar de ter os chamados, e pode parecer um pouco injusto, mas jogadores de outro nível internacionais a participarem no Campeonato Português? Bom, eu julgo que essa ideia da FIFA e da UEFA não tem consistência. Vamos ver. E existe uma contradição muito grande, portanto, entre o futebol
que é agrupado na FIFA e na UEFA, e as ligas de clubes têm lógicas diferentes e mais tarde ou mais cedo é inevitável, as coisas vão se clarificar e as ligas vão deixar de estar, portanto, nas federações internacionais, seja a UEFA e seja a FIFA. Eu acho que esse é um caminho que mais tarde ou mais cedo vai fazer-se e, de facto, não pode haver... Nós estamos no futebol industrializado, as ligas. Portanto, não pode conviver com futebol amador e com futebol feminino e com futsal e com futebol de praia. Portanto, são coisas completamente diferentes. Queiram lá para a FIFA e para a UEFA. O futebol, portanto, as ligas de futebol europeias não têm nada, de facto, a ver com isso e mais tarde ou mais cedo, portanto, essas coisas vão se clarificar. E, portanto, agora, a questão dos fundos é importante, nomeadamente para os clubes portugueses, mas não só. Portanto, falou em 37. Destes 37, o Sporting tem 16 jogadores em fundos, o Benfica tem 13 jogadores em fundos e o Porto tem 9 jogadores em fundos. E se nós olharmos alguns, e no Sporting é o caso mais dramático, portanto, em que há muito jogador em que o Sporting tem apenas 30% ou 25% do passe do jogador. Eu estive a fazer umas contas, portanto, rápidas, e verifiquei que dos jogadores do Sporting que estão em fundos, o Sporting só tem 50% dos passos, 53% dos passos. Dos jogadores do Benfica que estão em fundos, o Benfica só detém 64% dos passos. Tem mais. E dos jogadores do Porto, 9, que têm em fundos, o Porto detém 68 e tal por cento dos passos, próximo dos 70%, é o que está, de facto, realmente melhor. Isto é só para dar uma ideia da importância que isto tem. Da equipa do Sporting que jogou ontem, 9 jogadores estão em fundos. Da equipa que jogou, 53% estão em fundos. Portanto, o Sporting não detém 47% dos passos. Da equipa do Benfica que jogou também no último jogo, da equipa inicial, o Benfica detém 78% dos passos, o que já é bastante melhor. E o Porto, da equipa que jogou com o Braga, detém 90% dos passos. Portanto, apesar de tudo, é aquele que tem realmente mais. Mas, portanto, se esta situação, se esta ideia avançasse, o Porto poderia ser, e pelos seus cálculos, o menos penalizado, digamos assim. É tudo conjuntural. Vamos lá ver. Também era penalizado porque isto é uma média, não é? Porque há um jogador extremamente importante no Porto, em que o Porto só detém 55% do passo, que é o Jaime Rodrigues. Portanto, embora, em regra, no Porto, a SAD tenha 80%, 85% do passo. Por exemplo, o João Moutinho, o Porto detém 85% do passe, o Fernando detém 80% do passe. Mas, vamos lá ver, se o futebol é uma atividade que está industrializada, está na SADs, portanto, a indústria do futebol, bom, isto deve ter tendência a seguir o que, portanto, nas outras indústrias se faz. Nas outras indústrias existe o leasing, existe o ALD e coisas semelhantes. Portanto, que substitui investimento. Aqui, digamos que portanto, é um sucedâneo do ALD e do leasing aplicado ao futebol. E isso é extremamente importante. Porquê? Porque permite que os clubes invistam, mas não dispendam a totalidade do dinheiro que era necessário para fazer esse investimento que era necessário. E poucos clubes e poucas nações na Europa, creio que a Inglaterra e a França, portanto, não seguem este caminho. São as únicas exceções. Horácio, perdia-se ou pode perder-se o acesso a jogadores de, chamemos-lhe, outro nível financeiro, se os fundos, e falando de Portugal, naturalmente, se os fundos forem proibidos de terem participações nos passos? Bem, isso, para já, estou de acordo com o António. Estou convencido que isso não é, de facto, uma regra que possa vir a ser aplicada. Também não estou seguro que, sem os fundos, enfim, os clubes passassem a não ter capacidade de recorrer a bons jogadores, por uma razão que nós estamos aqui também, se calhar, a minimizar, e que eu estava a reparar no que o António estava a dizer, pelo seguinte. Quando um jogador é do fundo, pode ter determinadas consequências, ou seja, o clube não controla totalmente o jogador, ele pode sair na altura em que os empresários e o mercado quiserem, apesar de terem contratos assinados. Agora, se o jogador é do fundo, tem logo uma vantagem. Vamos admitir que é por inteiro do fundo e que é colocado a 100%, o que não é praticamente o caso nenhum aqui citado.
o clube também não investiu e está a retirar o seu rendimento desportivo. Depois, quando se diz, e bem, que grande parte dos jogadores, dos 3 grandes, já cederam a algumas partes dos seus passes a fundos de investimento, os clubes apenas anteciparam receita. Portanto, também geraram recursos para a sua atividade normal, corrente, se quiser, em função do, quando se diz que, e bem, que o James, o Porto tem tanto de James, o Benfica tem outro tanto de outro jogador, ou o Sporting. Quer dizer, se não tem os 100%, algo aconteceu também em benefício do próprio clube. Depois podemos achar que está melhor ou pior valorizado. Portanto, a tendência que parecia segura aqui há uns tempos atrás, estão agora as instituições internacionais a tentarem pôr em causa, é que, tendo em conta as debilidades financeiras dos clubes, a solução poderia passar exatamente por isto, ou seja, por o investimento nos ativos principais do futebol não serem feitos na totalidade, na integralidade, pelos clubes, mas haver outras entidades, como o António aí dizia muito bem, sistemas financeiros de apoio, como este, não é? De complementaridade, de reforço, que colocavam os jogadores como ativos nos clubes. Agora, o grande efeito que isto tem à partida é que, de facto, mais uma vez se perde, quase que definitivamente e de uma forma mais brutal, toda aquela afinidade que muitas vezes as massas associativas também têm com os jogadores. Eu lembro, há imensos exemplos, eu lembro-me que não é o caso, o Ramírez há uns anos chegou ao Benfica num ano, fez uma época, a época que o Benfica foi campeão, creio que em 2010, e no final da época saiu exatamente porque tinha no acordo que no final do ano ia para a Inglaterra. E, portanto, os clubes vão ter que se sujeitar a isto. Agora, não me parece, e para terminar, e dando razão ao António, não me parece que exista condições com os mercados a funcionarem com as suas características próprias, com a sua agressividade própria e as suas normas próprias. Não me parece que seja possível intervencionar o mercado por forma a desmontá-lo e reestruturá-lo de outra forma. Não acredito. Ernesto, o Presidente da Liga de Clubes, diz que se esta ideia avançar, que será uma tragédia no futebol português, e diz que a própria Federação Portuguesa de Futebol já deveria ter-se manifestado contra estas intenções. Faz sentido esta visão tão trágica, se este cenário, eventualmente, e para já é um cenário hipotético, mas se viesse a confirmar? Eu, enfim, usaria eventualmente outras palavras, mas percebo a ideia e estou de acordo com a ideia. Porque quem é que ficava beneficiado se esta ideia avançasse, ou seja, os clubes não poderem recorrer a fundos para contratarem jogadores, para adquirirem passos de jogadores? Eram aqueles países onde hoje este sistema de financiamento não está em curso. Portanto, o futebol português perdia uma fonte de financiamento importante, que é, através dos fundos, entrarem como parceiros e às claras, é preciso que se diga isto, contratarem jogadores que de outra forma, se não tivessem uma parceria com os filhos. Às claras quer isto dizer, suponhamos em teoria que era proibido os fundos. O que é que aconteceu? E já aconteceu também. E em clubes sentados a esta mesa, em momentos de crise, aparecerem uns sócios endinheirados e generosos, comprarem o passe e porem ao serviço do clube. E, portanto, não é inédito. O que significa, para mim, a meu ver, eu prefiro o recurso aos fundos, que todos sabemos como funciona, do que o recurso ou adeptos endinheirados e, entre aspas, generosos, ou até empresários que sejam titulares e os ponham, de facto, a jogar. Eu acho que não faz sentido nenhum. As percentagens de que falou o António Pinho Cardão, acho que não faz muito sentido, e com todo o respeito, dizer a equipa que jogou ontem, os passos eram possuídos em 78% pelo clube e a diferença estava nos fundos, porque isso é que me parece conjuntural. Porque a cada momento pode jogar um conjunto de jogadores, não faz muito sentido. Faz sentido, de facto, aquela comparação de que o Sporting tem 16 e numa média global, embora depois devêssemos ponderar como é que chegamos às percentagens, porque, de facto, provavelmente o jogador mais valioso do plantel do Futebol Clube do Porto, neste momento será o James Rodrigues, provavelmente. E esse está praticamente dividido entre o fundo e o clube. 55%. Média, não uma média ponderada, digamos, é uma média aritmética. Uma média aritmética e não simples. Tem a ver com a avalia do jogador, tem a ver apenas com a média de participação do clube. Uma média aritmética simples, pronto. Média, portanto, de participação do clube no passo do jogador, não tem nada a ver com valor. Mas claro. Já agora, se me dá licença, vamos ver, esta questão
digamos, deste tipo de investimento, também tem que ser visto com alguma cautela e sabedoria, porque, por exemplo, eu agora vou-me referir novamente ao Sporting. O Sporting ontem jogou com o Rojo, em que o Sporting tem 25% do passe. Com o Insua, o Sporting tem 30% do passe. Com o Charles, tem 37,5% do passe. Com o Carrilho, 30% do passe. O Van Winskel, 35%. O Reinaldo, 35%. Estes jogadores sentem-se do Sporting, sentem-se sportinguistas. E o Sporting pode ter domínio, pode dizer que este jogador pode ter um domínio sobre os jogadores. Isto é, um domínio, influência. Mas porquê grande. Que esse raciocínio é para o Sporting e não é para os 9 do futebol? Vamos lá ver. No Benfica, o jogador, a participação mais baixa é no Garay, que são 40%, e o resto é tudo daí para cima. Então, mas o Jaime Rodrigues pode sentir jogador do Porto com 55%? Com certeza, é evidente que sim. O Porto só tem... É evidente que sim. Agora, com 30, 20 e 25%... Se é verdade para o Porto, não é verdade para o Sporting. Não, a maioria, uma coisa, apesar de tudo, é ter mais que 50, outra coisa é ter menos que 50. E as percentagens que o Sporting tem... Eu estou a falar isto num sentido construtivo. Isto é, acho que é uma asneira, seja o Porto, o Benfica ou o Sporting a fazer... Bem. Seja o Porto, o Benfica... Com certeza. Portanto, estou apenas a dar um exemplo, porque este é um exemplo Vamos factual. ouvir só o Horácio. Portanto, ter uma percentagem tão diminuta, porque de facto nem o jogador se sente do clube, nem o clube pode dizer que o jogador é dele. Mas isso é verdade para os 16 do Sporting, como é para os 13 do Benfica e para os 9 do Porto. Não, porque os do Porto o Porto tem uma participação muito superior. Se o Porto tivesse participações de 25%, Isto é uma falta de questão. Uma falsa. Qual é a diferença entre o Porto tem 68% e o Benfica tem 64%? Vou colocar a questão de outra forma ao Horácio. Em função da percentagem... É diferente o Porto ter 85% do João Moutinho ou ter 25% do João Moutinho. Então, e 55% do Jaime Rodrigues. É um caso, esse é um caso. Porque os outros estão todos... Vamos ouvir o Horácio. Horácio, esta questão percentual que o António aqui explicou, o jogador sente quando está em campo? Ou seja, está a pensar se vai ter melhor ou pior desempenho em função de quem detém o passe? Com franqueza, eu acho que não. Enfim, poderá haver um caso ou outro. Já houve jogadores que quando chegam ao aeroporto de Lisboa, logo na primeira declaração à chegada, inclusive do meu clube, dizem logo, eu estou aqui feliz e contente, mas depois quero sair para a Inglaterra ou para a Espanha. Portanto, é evidente que os fundos agitam muito esta tendência dos jogadores. Agora, atenção, há aqui um aspecto muito importante, generalizando, que é o seguinte. O que nós estamos a falar é de uma intervenção clara no mercado. E agora que está tanto na moda falar nos mercados, é impossível intervencionar-se desta maneira, porque se a FIFA ou a UEFA decidem tomar decisões nesta matéria, há uma intervenção clara. Em França e Inglaterra, por exemplo, os fundos estão impedidos e estamos a falar dos principais campeonatos europeus. O Ernesto há bocado falava, e bem, às escuras ou às escondidas. Claro que ninguém está aqui a sugerir coisíssima nenhuma às escuras, mas toda a gente sabe que no mundo empresarial, se não for possível, e transplantando isto para o futebol, se não for possível ao clube receber um jogador a 100% financiado por um fundo, às claras, como se costuma dizer, percebendo-se que o jogador é do fundo, há de haver forma de o fundo financiar o clube, para o clube comprar o jogador e, quando o vender, ressarcir ao fundo das suas percentagens. Por isso é que eu digo, tudo o que estamos aqui a falar é de pura intervenção no mercado. Não é? O mercado tem que funcionar por si. E, portanto, não é por a UEFA vir criar um determinado tipo de regras que as coisas vão acontecer dessa forma. Fica tudo transparente, é tudo às claras, mas é evidente que os clubes não têm capacidade de comprar um bom jogador. Não recebem o jogador diretamente de forma gratuita vinda do fundo, vão-se financiar ao fundo. O fundo financia, as contratualizações são feitas nas direções que interessam a ambas as partes. Quando o negócio chega ao fim, digamos assim, o jogador é vendido, a contratualização é acionada e os fluxos financeiros correm nas direções em que deveriam correr. Rapidamente, e antes das notas finais, vou dar 40 segundos a cada um, que peço que cumpram estritamente este tempo. Já foi aprovado o Orçamento do Estado para o próximo ano. O Presidente da Liga de Clubes, esta semana, penso que esta terça-feira ou segunda-feira, dizia que o Governo tem que olhar mais para o poder e para o impacto do futebol na economia nacional. António, começando por si, vamos da esquerda para a direita. Faz sentido o Presidente da Liga de Clubes fazer este tipo de declarações numa altura que sabemos é muito difícil para o país, muito além do futebol? Não faz sentido nenhum, acho que isso é uma tonteria.
Horácio? Eu faço minhas as palavras do António Pinho Cardão, acho que é de facto uma tontaria, mas como estamos, nesta altura, estão na rua os militares, os estivadores, os polícias, qualquer dia vão estar também os homens do futebol, portanto o Presidente da Liga que vai para a rua também fazer uma manifestação à porta da Assembleia da República. Ernesto? Eu sou mais generoso. Eu acho que percebo o alcance da ideia, acho que há alguns preconceitos na sociedade portuguesa, e é preciso que se diga isto, contra o futebol, contra os clubes de futebol, e isto é verdade. E os clubes de futebol, quer como contribuintes fiscais, são tão cumpridores como os outros, como empreendedores e criadores de riqueza a nível local e a nível até internacional, em termos de prestígio e de imagem. O futebol, os portugueses mais conhecidos, não são, de facto, o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República. É o José Mourinho e o Cristiano Ronaldo. E, portanto, a imagem externa de Portugal está muito a ver com um país de futebol. Mas esses não precisaram de apoio nenhum do Estado. De acordo. Nem o Ronaldo, nem o Mourinho. Isto era só uma declaração, uma espécie de antenota. Agora passamos às notas finais. Não sei só se quer concretizar, Ernesto. Porque não, eu só queria dizer, percebi um bocadinho a ideia, que é dizer assim, o Estado apoia empresas que depois vão à falência e, de facto, aquilo que dá, de facto, algum prestígio ao próprio país no exterior, tanto o futebol como os atletas olímpicos, e que temos alguns, e noutras modalidades, isso é verdade, e de facto é um pouco marginalizado finais. Em termos de sociedade. Eu deixaria apenas a ideia de que, e não tendo nada nem contra nem a favor naturalmente, mas numa altura em que o Estado corta na própria educação, o futebol também tem que saber qual é, nesta altura, o seu lugar. Notas finais, António? Notas finais. Primeiro, uma observação. Morreu um grande atleta, o Espírito Santo, um atleta do Benfica, portanto, e eu trago isto aqui porque foi um atleta polivalente, não foi só futebolista, distinguiu-se no salto em altura, no salto em comprimento, foi campeão do triplo salto e foi um grande jogador de ténis. Foi campeão até aos 60 anos. De modo que é uma nota, portanto, que me apraz dizer. Do ponto de vista negativo, as declarações de um vice-presidente do Benfica, em que diz, preto no branco, que o Benfica, que o Barcelona não foi honesto, portanto, ao ter perdido com o Celtic em Glasgow. Eu acho isto, de facto, Horácio, rapidamente. Um aspecto positivo. Já agora, a equipa do Futebol Clube do Porto, ou melhor, o Vítor Pereira, que eu tenho tanto aqui criticado, mas que está a formar uma equipa sólida, determinada e com sentido. Estão feitas as notas finais, Horácio? O meu último comentário tem apenas a ver, e sem qualquer ironia, para a situação de facto muito difícil que atravessa o Sporting. Acho que todos nós temos que ficar, sem qualquer ironia, ficar preocupados. Apenas lamentar uma situação que não tem diretamente a ver com o Sporting, ou tem. Não gostei de ver uma notícia há pouco tempo na imprensa, num jornal que tipicamente apoia ao Sporting, que dizia futebol italiano com o plantel do Sporting debaixo do olho. Isto, de facto, presta-se a tudo, não é? Como se fosse possível, nesta altura, o plantel em desgraça do Sporting estar debaixo do olho do futebol italiano. Ernesto, rapidamente. Não, é só a diferença, de facto, eu também escolho Espírito Santo, um benfiquista, de facto, fala do Sporting na altura em que faleceu, de facto, um atleta, não um futebolista, mas um grande atleta, e a perda dos grandes atletas é sempre lamentável. E, por último, de facto, tenho pena, porque o clube da minha preferência espanhol é o Real Madrid, esteja na situação em que está, já estão afastados, e os portugueses estejam, de facto, neste momento, com algumas dificuldades de afirmação. Eu hoje deixo também abro essa exceção, deixo uma nota para o António Félix da Costa, o piloto português que teve uma temporada bastante positiva e que ambiciona, e podemos todos ambicionar ter mais uma vez um piloto português na prova rainha do desporto motorizado, a Fórmula 1. Muito obrigado, meus senhores, por mais este Moeda ao Ar. Chegamos ao fim do tempo regulamentar deste Moeda ao Ar. Voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias. Tenha uma ótima semana.